19h35, vamos dar início à nossa reunião, nossos trabalhos, toda segunda-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, a companhia dos bons espíritos, dos nossos guias, mentores, nossos anjos de guarda, e todos os nossos irmãos do plano espiritual, a quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos para a continuidade do nosso aprendizado. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, tanto da parte dos encarnados quanto dos desencarnados, não permitindo a presença de entidades que não estejam em sintonia com os propósitos da reunião, perturbando o equilíbrio, distraindo a atenção e afastando-se dos propósitos que nos trouxeram aqui mais uma vez. Aos encarnados, nós pedimos que se concentrem nas preces, pois dessa forma nos conectamos mais fortemente com os nossos irmãos do plano espiritual e muito contribuímos para uma atmosfera, para um ambiente equilibrado, vibrante, aqui dentro dessa sala, com todos emanando seus pensamentos, suas intenções em direção ao bem. Pedimos as vibrações pela nossa irmã Maria Aparecida, que se encontra na UTI do Hospital Santa Catarina, amiga do nosso companheiro Luiz, que a espiritualidade esteja derramando sobre ela os fluidos necessários à sua sustentação e recuperação, aos familiares, aqueles que acompanham, e também a todos aqueles ligados ao nosso círculo de amizades, nossos conhecimentos, nossos familiares, que passam por dificuldades, nossos amigos, praticamente em todas as famílias, em todos os lares, existe situação necessitando de socorro. Então, quando nossas vibrações são no sentido do bem, elevadas ao alto, no mais puro e autêntico sentimento na alma de cada um, o efeito é muito grande, o efeito é poderoso, e aquilo que é do merecimento de cada irmão se realizará com toda a certeza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja.
Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Faz tempo que eu não tenho prazer, da palavra. Hoje a gente está retornando, Então vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos aí na segunda parte do capítulo 8, que trata da emancipação da alma. E nós estamos estudando, já começamos a estudar sobre o sono e os sonhos. O sono e os sonhos. A gente já leu a pergunta 400 e 401. Esse tópico ele é muito importante. Muito, todos são, mas esse é muito importante. Mesmo porque a gente observa com frequência inúmeras perguntas, inúmeras dúvidas sobre esse tema, o sono e os sonhos. Então, nada melhor do que pegar o Livro dos Espíritos e estudar. Porque, todos sabem, são perguntas que Kardec dirigiu aos Espíritos. Então, as respostas são dadas pelos Espíritos. Então, não se discute o valor da bibliografia. Então, pergunta 402. Como podemos julgar da liberdade do Espírito durante o sono? O que nós podemos dizer sobre a liberdade que o Espírito tem enquanto estamos dormindo, nas horas que dedicamos ao sono? Então vamos ver o que os Espíritos respondem. Pelos sonhos que nós vamos fazer esse julgamento. Todos nós sonhamos. Essa pergunta ela é muito extensa. Eu só vou ler essa pergunta hoje. Eu espero que dê tempo. Ela é imensa. E eu não vou pular pedaço nenhum. Eu faço questão de comentar ela inteira. Então é através dos sonhos que nós podemos julgar da liberdade do Espírito durante o sono. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o Espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Quando estamos dormindo, a nossa alma, eu vou me referir à alma, porque estamos encarnados, ela goza de mais liberdade. De certa forma, diminui a influência da matéria sobre a alma. Quando estamos aqui, despertos, quero dizer que todos estamos despertos, então a influência da matéria é muito grande. Ninguém, estou sonhando acordado. Não, ninguém sonha acordado. Você sonha quando está dormindo. Nesse sentido de sonhar que nós estamos estudando aqui, bem claro. Então, o Espírito lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Nos nossos sonhos acontece isso. Mas eu não lembro. Porque aí quando lê isso aqui, fica todo mundo alvoroçado. Nossa, então quando eu estou sonhando, eu estou lembrando do passado, mas eu não lembro. Que bom que você não lembra. Não é para lembrar. Uma ou outra vez pode ser, sempre não. E também pode prever o futuro durante um sonho. E não é para ficar todo envaidecido por causa disso, não. Mas pode ter um sonho que seja uma previsão. Não tem nada de espetacular nisso. E qualquer um pode passar por isso. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação
interação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então, enquanto estamos sonhando, o nosso espírito pode se comunicar com outros espíritos. Pode ser espíritos desse mundo mesmo, desse plano onde nós estamos, como pode ser espíritos de outros mundos. Olha que maravilha! E é isso mesmo. E é isso mesmo. Né? E talvez aqui nessa sala tenha pessoas que já tiveram sonhos que te deixaram a você mesmo boquiaberto. Olha, que sonho foi esse que eu tive? Parece que eu estava no futuro, parece que eu estava numa situação mais adiantada, tecnologicamente falando. Por que não? Normal. Tá? Como pode também regressar, ir ao passado. Né? Dizes frequentemente, nós dizemos frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente improvável. Às vezes a gente mesmo dá esse veredito. Nossa, eu tive um sonho, mas uma coisa doida, improvável, sonho sem pé, sem cabeça, nem eu estou entendendo o que eu sonhei, uma confusão danada, e eu não sei o que eu sonhei. Talvez todo mundo já passou. Tá? Enganas-te, é com frequência uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em outra existência, ou em outra ocasião. Então, não tem nada de extravagante, de horrível, de improvável. Você está enganado. É uma recordação de coisas que você viu, ou que você ainda verá. Ou nessa existência, ou em outras existências. Vamos seguir. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Então nós estamos dormindo, o nosso corpo está entorpecido, né? Materialmente falando, a gente está desligado. Então é a oportunidade do nosso espírito se libertar. Ele não se desliga completamente, fica um vinho. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora porque não é a hora, mas ele goza de uma certa liberdade, aproveitando que o físico está dormindo. Porque quando a gente está acordado, igual aqui agora, aí é mais difícil. Aí é muito difícil, aí é para poucos. Nada sabeis responder, desculpa, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais simples nos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? É uma pergunta típica de criança mesmo. Perguntar para Deus: quando eu estou dormindo, o que nós estamos fazendo? Tá? O que são sonhos? Complicado responder isso. Muito complicado. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Já falei. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que são superiores.
Com estes viajam, conversam, se instruem, trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas. Quando voltam, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Então está dizendo aqui para a gente o seguinte: aqueles que são um pouquinho mais evoluídos, têm sonhos também mais evoluídos, e sonhos mais evoluídos, e têm contato com espíritos mais evoluídos. É aquela máxima, semelhante com semelhante. Por outro lado, aquele que é muito atrasado, fica quase impossível ter um sonho com o espírito mais elevado. Ele vai sonhar com semelhantes, e o sono dele tende a ser um sono meio perturbado, mas isso é líquido e certo. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Aí eu fiz questão de colocar isso, aí eu que acrescentei. Santo Agostinho falou isso. Todo dia nós morremos. Todos os dias nós morremos. E São Jerônimo também fez referências a esse conteúdo. Isto pelo que concerne, pelo que se refere aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão enquanto dormem ou a mundos inferiores à terra, onde se chamam velhas afeições, ou em busca de gozos talvez mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais desprezíveis, mais inúteis do que as que professam entre vós. Então está falando aqui daqueles que são muito atrasados, extremamente vinculados à matéria, entregues aos vícios. As entidades que estarão presentes nos sonhos desses são entidades semelhantes. E muitas vezes o sonho vai levar uma alma dessas até mundos inferiores, onde ele vai se deparar com situações piores do que aquelas que ele vive aqui enquanto acordado. Então você vê o quanto é ajustada a doutrina, o quanto são ajustados os conceitos. Se eu trabalho para evoluir, para melhorar, até no meu sonho tem reflexo, no meu sono, com quem eu sonho, que tipo de sonho. Então, olha a nossa responsabilidade com o dormir. E dormir em que condições? Pensa, arrumar a maior briga antes de dormir. Vai ser uma noite boa? Sono bom? Acho que não. Discutir, horas e horas e horas discutindo, aí eu vou dormir. Não tem jeito de ter um sono tranquilo. Ou então exagero na alimentação, na bebida. Eu bebo e apago, eu como muito e apago. Pois é, você está sendo egoísta. Você está falando que eu apago a matéria, porque a alma não apaga. Então você não está nem um pouco preocupado com a sua alma.
Está preocupado com a matéria. Nossa, comia até, vivia até entornar isso. E a alma fica onde nisso? O sono fica como? Nesse corpo. Né? Ou então, se eu discutir, se eu arrumei confusão à noite, né? Aquele clima, e é por aí afora. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Claro, as pessoas não são iguais, cada uma pensa de um jeito. Pode ser o grau de parentesco que for, cada um tem sua individualidade. E às vezes a gente quer que o outro seja igual. Pense do mesmo jeito, gostando ou não, aceitando ou não, concordando ou não. E as coisas não funcionam assim. Conhecemos-nos sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Exatamente. Imagina quantas pessoas, quantos espíritos devem existir que têm afeição por mim e eu nem os conheço e nem dou chance de conhecê-los. E existe simpatia entre a gente, mas eu, na minha trajetória errônea, mantenho afastado esses irmãos. E às vezes me simpatizo com entidades inferiores, atrasadas, tenho prazer com elas. Então aí eu estou demonstrando, é o meu atraso, a minha pequena evolução. Numa palavra, aí eu até grifei, o sono influi mais do que supomos na nossa vida. O sono influi mais do que supomos. Porque quando a gente vai falar de sono, todo mundo é doutor em sono, todo mundo tem um palpite para falar sobre o sono. Mas a grande maioria fundamenta o conceito na questão biológica. Não, o sono é importante, precisa dormir mesmo para descansar a cabeça, para descansar os músculos, de uma jornada de trabalho, descansar as pernas, né? E fica aí na esfera material, biológica. Então o sono influi mais do que supomos na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados, nós somos espíritos encarnados, estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Então temos que dedicar as horas de sono. Não existe outra, né? Faz parte do ciclo, biologicamente falando e espiritualmente falando. Não é só biológico. Biológico a gente sabe, né? Por mais que eu seja durão, chega uma hora que, se brincar, eu durmo em pé. Durmo em pé. Mas a questão não é só o físico, o biológico. A questão é o que anima esse físico biológico.
a nossa alma, né? Por isso é que os espíritos superiores ascendem, concordam, né? Sem grande repugnância e encarnar entre nós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõe a instruir os outros. Olha só, os espíritos superiores reencarnam aqui no meio nosso, que somos atrasados, e para eles é uma provação pesada, é um teste para ver se eles não caem em alguns dos vícios que para nós são normais. E todos nós temos vícios, e a gente acha normal. Cada um sabe os vícios que tem. Eu sei de alguns meus, deve ter muitos que eu nem conheço que tem. Então, aí o Espírito Superior vem aqui, e para ele é uma prova, né? É mais ou menos como a gente pegar aí alguém que se recuperou do alcoolismo, está curado do alcoolismo, aí de repente você joga esse indivíduo numa festa onde está todo mundo enchendo a cara. Mas não, vai lá, fica lá a noite inteira. Concordo que isso aí para ele é uma aprovação muito grande. Muito grande. Né? E uma falta de respeito da parte dos outros com aquele que está tentando seguir um caminho diferente. Ou então o outro que acabou de largar de fumar, aí senta numa roda e todo mundo acende um cigarro. Que tortura! E assim por diante, cada um dos vícios, né? O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. Está falando de nós. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá o reino que lhes é próprio. O sono são as oportunidades que temos de ter contato com o plano espiritual. Não neguemos essa oportunidade a nós mesmos. E, como foi dito aqui, a libertação final vai nos restituir ao meio que nos é próprio. Todos nós voltaremos ao plano espiritual. Aqui não é o nosso lugar, aqui é passagem. É uma estação de parada curta, bem curta, não dá nem tempo de ir ao banheiro. Estação de parada curta. O nosso lugar é o plano espiritual, né? Nós estamos fora de casa, literalmente. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Quer isso dizer? É o que deve estar muita gente pensando aí, né? Eu não sonho sempre. Aliás, eu raramente sonho, né? Vamos ver, então. Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que havias visto, enquanto dormias. Então não é que você não sonha, é que você nem sempre lembra. Quantos de nós já acordamos a 200 por hora? Quantos de nós? São poucos os que acordam e têm aquele minuto de reflexão, paz, sem pensar no horário de trabalho, na correria, no compromisso.
são poucos. A grande maioria já acorda a 1000. Essa é a grande verdade. Aí fica difícil lembrar de sonho. Fica impossível. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou seu regresso, acrescida da que resulta do que fizeste ou do que vos preocupa quando despertos. Então está explicado por que a gente não lembra. É muita perturbação, é muita agitação. Somos ainda muito atrasados espiritualmente falando. Tem aqueles que lembram com frequência, mas tem aqueles que nós sabemos, raramente lembram, né? Quando lembra, fica até espantado. A não ser assim, como explicareis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas. Os maus espíritos se aproveitam no momento dos sonhos para atormentar almas fracas e moralmente decaídas. Eu sou uma alma fraca, moralmente decaída. Os espíritos inferiores vão encontrar terreno fértil no meu sonho e vão deitar e rolar. Baixei a guarda, eles sobem em cima. Sobem em cima. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana. Aqui se refere aos sonhos que tinha Joana d'Arc, Jacó, os profetas judeus e alguns adivinhos indianos. Aí é o outro extremo. Aí são sonhos elevados, sonhos proféticos, sonhos de conteúdo real, mas são espíritos mais adiantados que têm esses sonhos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vista, a que ainda há pouco nos referíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, nos de que vos lembrais, do contrário cairíeis em contradições e erros com graves prejuízos à vossa fé. Então, cuidado, principalmente aqueles que têm o hábito de diagnosticar sonhos. Porque tem gente que é doutor em diagnóstico de sonho. Não fala para mim o que você sonhou, eu vou te falar o que significa. Como é que faz? É para ajudar no bicho, né? Como é que faz? Ele fala o seu sonho que eu vou te falar o que significa. Eu não vou fazer um comentário para não ofender ninguém. Já ofendi, né? Aí tem uma nota. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Num sonho eu posso ir em outro mundo. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência anterior.
e das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parece ter. Parece ter, mas tem. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta. A gente nunca lembra de tudo. Às vezes escapam detalhes, aí o sonho vai ficando cheio de lacunas, de buracos. Não? É que se a uma narração se truncasse em frases ou trechos para acaso, como se fosse. Reunidos depois os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teria. Então está aí uma pergunta e uma riqueza de esclarecimento. A gente teria que ler, reler, não sei quantas vezes essa pergunta para entender alguma coisinha, né? Então é a tarefa para cada um, pega o livro dos Espíritos e vai ler. Bom, então é isso. Como eu disse, vou ficar só nessa pergunta aqui. E hoje eu não vou ver a lição do caminho, verdade e vida, porque tem um tempo que eu preparei um outro negócio aqui, e eu quero mostrar isso para todos, que é igualmente importante. Aí. Sobre o passe e a água fluidificada. Tem pouco tempo, o grupo nosso da quarta-feira, que aliás é um grupo público, aberto para quem quiser, tá? A gente terminou um reestudo da apostila sobre o passe. Algumas coisas a gente recordou, outras coisas a gente aprendeu, a gente não sabia. E aí, no final, nós já terminamos essa apostila. A gente concluiu que precisava trazer algumas coisas aqui para a reunião de segunda-feira. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. Certo? Muitos trazem água,